Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Suzana e vim aqui relatar algo de sobrenatural que aconteceu comigo. Tudo começou quando acompanhei minha melhor amiga para levar flores para sua mãe no cemitério. Ela faleceu já faz alguns meses, por isso eu tentava apoiá-la em tudo que eu pudesse. Compramos flores e as colocamos na sepultura, exceto uma rosa vermelha que eu amei e guardei para mim. Minha amiga estava muito triste, calada, então dei-lhe um pouco de espaço e resolvi admirar os outros túmulos que estavam ao redor. Havia muitas sepulturas com estruturas antigas, majestosas, e eu nunca tinha imaginado a beleza daquele Campo Santo poderia ter. Me chamou a atenção um túmulo em particular, totalmente descuidado, abandonado de fato. Senti um pouco de tristeza ao vê-lo e pensei que seria uma pessoa que não tinha família, nem amigos que pudesse lhe visitar. Então decidi deixar minha rosa vermelha para ele. Era um homem. Nisso chegou Gisele, que me tirou os meus pensamentos. Me despedi daquela sepultura, mas ao ver aquela foto bolorenta daquele homem sepultado ali, fiquei surpreendida com seus olhos, que estranhamente me pareciam ser familiar. Quando cheguei em casa, senti que havia algo estranho comigo. Tomei banho, mudei de roupa, mas continuei com aquela sensação estranha. Os dias se passaram e, como posso dizer, sentia que não estava sozinha e via a minha sombra, mas a forma não era de sempre. No início não dei importância, mas depois percebi que a minha sombra não estava sozinha. Ao lado dela distinguia-se outra um pouco menor. Isso me causou muito medo e não encontrei nenhuma explicação. Depois de ocorrer situações anormais, por exemplo, quando me viam de longe, parecia que eu estava acompanhada de um homem. Esses rumores chegaram aos ouvidos da minha mãe. Ela ficou preocupada, pensou que eu estava saindo com algum garoto às escondidas. Eu contei à minha mãe o que estava se passando comigo, mas ela não acreditou. Fiquei muito decepcionada com isso e fui dormir mais cedo. De madrugada acordei quando uma estranha voz me dizia para não me preocupar, porque ninguém entenderia a nossa relação. Abri os olhos e vi aquele homem do retrato daquela sepultura ao lado da minha cama. Juro que não era sonho, ele estava ali, me olhando com aqueles olhos que eu conhecia, mas não lembrava de onde. Levantei-me e corri para o quarto dos meus pais, chorando de tanto susto. Papai se levantou, procurou por toda a casa, mas não encontrou ninguém. Eu estava aterrorizada. Não me atrevia a dormir sozinha, algo raro para um adolescente de 14 anos. Eu sabia que aquele homem que estava ao lado da minha cama era o do retrato do cemitério, mas não disse nada aos meus pais, com medo de ser repreendida por inventar de deixar flores para um desconhecido. Meu medo crescia a cada dia. Sentia-o sempre comigo e isso me assustava. Eu tinha um fantasma colado em mim como um parasita e eu não sabia como me livrar dele. À noite sentia-o sentado aos pés da minha cama. Via o colchão afundar e não havia ninguém. Acordava todas as manhãs uma mão fria acariciando meu rosto. Isso me levou a não querer mais dormir. Implorava durante o dia para que a noite não chegasse. Temia que esse ser tentasse me machucar. Queria me livrar dele, mas não sabia o que me esperava. Vocês não sabem o quanto isso me desesperava e toda vez que ele aparecia, eu corria para a cama dos meus pais. Não me atrevia a pedir ajuda a eles, por medo de ser internada em uma clínica psiquiátrica, porque eles não acreditavam nessas coisas. E como culpá-los, se nem eu mesma, antes disso acontecer,
nem acreditava em coisas sobrenaturais. Uma vez saí com minhas amigas, fomos ao cinema e depois de me despedir delas, fui andando sozinha para casa. Era tarde da noite e as ruas estavam desertas. Ao virar na esquina, encontrei 2 homens. Eles se aproximaram de mim e me atacaram. Eu fiquei paralisada, enquanto um pegou minha bolsa e o outro pegou o celular que eu tinha na mão. Depois, um deles me jogou contra a parede e passou a mão no meu corpo, tentando tirar minha blusa. Mas, nesse momento, o outro assaltante disse-lhe: "Vamos embora, pois ela não está sozinha." Pelo susto, eu desmaiei. E quando recuperei a consciência, encontrei minha bolsa e meu celular ao lado. Levantei-me e corri para casa. No dia seguinte, vi um noticiário de que 2 homens haviam sido encontrados sem vida, boiando num rio da cidade. Ao ver as fotos, vi que eram eles que tinham me atacado na noite anterior. Eu sabia que o responsável por essas mortes era o mesmo, o ser que estava diariamente, mas não compreendia o porquê. Será que ele está me protegendo? Mas por quê? Só por causa de uma rosa? Milhares de ideias passaram pela minha cabeça. De qualquer forma, a verdade é que ele salvou minha vida. Não hesitei em comprar outra rosa vermelha e fui levá-la na sepultura como agradecimento. Mas quando eu deixava a rosa no seu túmulo, minha mãe estava atrás de mim, me observando, pois ela estava preocupada há alguns dias com meu comportamento e resolveu me seguir. "Susana, o que você está fazendo neste túmulo?" perguntou ela, com uma estranha expressão no rosto. Contei-lhe tudo e que tinha me acontecido. Ela apenas me olhava em silêncio e notei que seus olhos se encheram de lágrimas. Quando acabei de contar toda a história, ela levou as mãos ao rosto e, sem conter seu choro, aproximou-se do túmulo. Sentando-se em cima dele, levou uma mão na sua boca, deixando um beijo que colocou na foto naquele homem e pedindo perdão. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntei meio confusa, mas ela não olhava para mim. Só chorava com muita dor, parecia ser intenso. Depois de um tempo, ela se acalmou, levantou e me abraçou, dizendo: "Filha, devo te confessar um segredo, que pensei que eu levaria para o túmulo, mas você precisa saber dessa verdade." Fez-me sentar ao lado dela, naquela sepultura, e contou-me uma história da sua juventude. Quando eu era jovem, me apaixonei loucamente por um homem que pensei ter me abandonado, que desapareceu da minha vida da noite para o dia sem deixar rastro. Agora, olhando para a data da morte deste homem da sepultura, percebo que ele nunca me abandonou. Morreu no mesmo dia que ele me deixou na casa de meus pais, na última noite em que o vi. Mamãe colocou as mãos na cara de novo e começou a chorar novamente. Tentei entender sua impressão, percebendo que seu primeiro amor estava naquele túmulo, mas eu não entendia por que esse homem me seguia. Então ela me contou a sua história. "Susana, quando ele desapareceu, eu estava grávida de você, de algumas semanas. Lógico que ele também não soube. E então conheci seu pai. Alguns meses depois nos casamos. Seu pai nunca me questionou sobre a gravidez, pois na ocasião me amava intensamente. Disse que nunca falaria sobre isso e que ele seria seu pai e que ninguém iria descobrir a verdade, nem mesmo você." Foi então que entendi o porquê daqueles olhos eram iguais aos meus. Fiquei surpresa com a notícia. Não sabia o que sentir ou o que pensar, muito menos em o que dizer. A confusão deixou-me em um silêncio e só disse à minha mãe para não se preocupar, que tudo ficaria bem e que o papai nunca ia descobrir que eu sabia sobre a verdade.
Até porque aquele é o meu pai e eu o amo muito. Fomos para casa e nessa noite não temi o fantasma, pois ele era meu pai biológico. Deitei esperando que ele aparecesse, mas o cansaço me venceu e caí em um sono profundo. De madrugada, acordei novamente por causa do peso de alguém sentado aos meus pés. Mas desta vez, não corri para a cama dos meus pais. Sentei e falei com ele. Pai, eu sei que você está aqui. Eu falei com um pouco de medo, não posso negar. Naquele momento, eu pude vê-lo claramente. Agradeci-lhe pela ajuda. Disse-lhe que não o temeria, mas queria que descansasse em paz, pois já sabia a verdade sobre quem ele era. Mas, surpreendentemente, falou comigo. Filha, não pude descansar em paz. Meu espírito ficou inquieto no dia em que fui deixar sua mãe em casa. Os mesmos homens que te atacaram naquela noite foram os mesmos que tiraram minha vida, me fazendo desaparecer no rio, e o meu corpo nunca foi encontrado. Então fizeram aquela tumba simbólica, mas eu guardei como se eu estivesse lá, esperando por uma visita de sua mãe. Quando tiraram minha vida, eu não sabia que sua mãe estava grávida, mas meu espírito não sabia que questão era essa pendente. Até que um dia eu vi você colocar a rosa na minha sepultura. Foi aí que soube qual era a questão pendente, saber que eu tinha uma filha em terra. Posso descansar em paz agora, mas não se preocupe que nunca vou deixar você sozinha. E sempre que precisar de mim, eu irei ter com você para lhe ajudar. Mas talvez não seja necessário, porque você tem um bom homem como pai. E isso me deixa muito feliz e satisfeito. Te amo, filha. Agora tens que continuar a dormir e eu tenho que ir. Nesse momento ele desapareceu e fiquei com a linda sensação de alívio e paz. No quarto havia um forte perfume de rosas que levou a um lindo sonho, no qual meu pai e eu nos despedimos num abraço cheio de luz. No dia seguinte, quando acordei, tinha na minha mesa 14 rosas vermelhas, presente do meu pai biológico, presenteando cada aniversário, como sinal de que ele sempre esteve comigo. Agora eu tenho 30 anos. Nessa história toda pude aprender que em nada mudou em relação ao meu pai, que assumiu minha mãe como ela estava e que me deu muito amor, como se fosse sua filha. O infortúnio que atingiu meu pai biológico não fez dele um obsessor cheio de ressentimentos e ódio, mesmo vendo minha mãe casada com outro, e tampouco fez sua meta uma disputa, mas somou-se em uma perfeita harmonia com meu pai de alma, porque detestaria chamá-lo de padrasto. Alguém me perguntou como 14 rosas apareceram na minha cabeceira. Respondi que talvez o meu pai de alma, tenha feito uma surpresa, ou porque tem coisas no sobrenatural que não podem ser explicadas.